Congelação mineira. Voltando a falar da derrama. Então, o ouro estava acabando, mas a sede de cobrança de impostos de Portugal continuava, era grande. Imposto, imposto, imposto. E achava o pessoal está desviando, não pode. Mas eu não tenho mais. Chegava pro intendente, eu não tenho mais como pagar, não sei o que, você está mentindo, você está desviando. E aí isso começou a gerar revolta. Ah, eu não tenho como pagar? Então vamos pegar tudo que você tem na sua casa. Levava mesa, levava cadeira, levava. Quem tivesse em casa e pagava imposto, levava. Os colonos mineradores não tinham como pagar imposto, devido àquilo que eu falei, devido ao esgotamento do ouro. Todavia, a coroa portuguesa acusava os mineradores de desviar o minério. Já se viu. Mas muitos não estavam mentindo, estava acabando. Não tinha o que fazer. Aí, ó. Reagindo à opressão do governo português, ou seja, a cobrança abusiva, a toda essa violência que o governo português agia, um grupo de colonos, olha só, qual que é a classe social? Pertencentes à elite de Minas. Não eram pobres. É a grande diferença para a conjuração baiana. É elite. Planejaram uma rebelião contra a coroa portuguesa. Entre os membros estavam um juiz de Vila Rica, um advogado, um chefe político, um contratador, dono de minas e fazendeiro, tinha ninguém pobre. E o famoso Tiradentes, que nem se sabe ao certo se a imagem dele era essa. Isso aqui é uma pintura, uma construção da imagem de Tiradentes, que eu vou explicar depois. O cara era militar, topeiro, garimpeiro e ainda dentista nas horas vagas, ainda aí. Chegava aí morrendo de dentro, dor de dentro, e catava alicate e olha, tirava o dentro e machucado. Imagina, gente, a podridão que devia ser. Não tinha escova de dente na época. Não tinha pasta de dente. As pessoas faziam o quê? Bochecha com vinagre. Esquece aquela história de romantismo aí no final. As pessoas beijavam. Se for ver, olha, mas eu acho que eu sei, viu o quê? Eles não iam aguentar o mau cheiro. Mal tomavam um banho. Enfim. Então por isso é o nome Tiradentes. O cara que era um dentista prático, nem informação tinha nada. Os conjurados mineiros pretendiam. Qual era o objetivo deles? Separar Minas Gerais, fundando uma república, uma república, um exemplo da América Latina. Sediar a capital em São João del Rei, seria a capital dessa república. Criação de uma universidade em Vila Rica. Gente, o Brasil não tinha universidade. O Brasil foi ter universidade aí, final do século XIX, aí para frente. Depois da independência. Criação de uma casa da moeda. Eram pessoas que tinham uma visão, mas eram membros somente da elite, não vinha nada de reforma social aqui. Não tinha nada de, fundação de uma república, não diz que vai congregar todas as províncias do Brasil, né? A inscrição da bandeira republicana, que eu falei, né? Liberdade, ainda que tardia. E aí é a bandeira de Minas Gerais. Continuando. O ponto que os conjurados divergiam, ou seja, quando você converge, convergência, é quando digamos, todo mundo pensa igual, vai virar, vamos convergir à esquerda, convergir à direita, todo mundo vai virar direita, vai virar à esquerda. Quando diverge, quando vai cada um para um lado. Eu não concordo com as ideias, então, estou divergindo da tua ideia. Divergiam quanto à escravidão. A maioria era favorável à permanência da escravidão. Claro, fazendeiros, mineradores, gente que tinha escravo ao rolê, que não queria perder. E a minoria favorável à abolição. Então aí já começou um ponto de divergência. Nem todos apoiavam a abolição da escravidão. Ia ser uma república escravista. Ou não, porque podia entrar em choque com a minoria que defendia. Que é estranho, né, gente? Você propõe uma liberdade, você propõe a libertação, uma proclamação de uma república, mas não tem escravidão. A independência do Brasil foi isso. Continuando. Então, e aí que a coisa não deu muito certo. Tiradentes foi, não só Tiradentes, como toda a revolta foi denunciada antes mesmo de iniciar.
Todos eles pegaram pena de degredo, ou seja, expulsão do país para sempre, do Brasil, foram para a África, exceto Tiradentes, que foi enforcado, esquartejado ainda para servir de exemplo. Talvez porque ele era um ex-militar, né? Um membro da elite aí. Beleza? Vamos para a sequência aqui agora. Continuando aqui. A conjuração mineira, parte 2. Eita. Apresentação. Eita, o slide do colega aí. Deixa eu usar lá, então. Continuando. De identificar os motivos, ações e consequências do movimento chamado Conjuração Mineira. Eu comentei esses dias, enfatizando a construção do herói Marte Tiradentes. A imagem de Tiradentes foi construída. A idade da imagem dele de Marte, de herói, foi uma coisa construída. Não é que era assim. Ó, Estado Tiradentes ganha máscara jaleco, homenagens profissionais que atuam no combate à doença. É uma maneira de, digamos, uma identificação. Quem disse que Tiradentes de repente se importa? Né? E sabe passar essa imagem dele era essa mesmo. Né? Mas são associações que as pessoas fazem. Não sei qual que é o sentido disso. Né? Se alguém se identificasse com isso. Enfim. Voltando para frente. A derrama, né? O governador português já cobrou os impostos atrasados. Geração mineira. O movimento dos conjurados mineiros, como já comentei, teve influência das ideias iluministas, principalmente dos pensadores Reynald e Montesquieu. A restauração portuguesa, a independência dos Estados Unidos 3 anos antes, foram fatos históricos que inspiraram o movimento. O movimento dos rebeldes foi denunciado, inclusive por um dos seus participantes, ó, o X9 no meio aí, ó, Joaquim Silvério dos Reis. Será que ele apoiava a escravidão ou será que ele era contra a escravidão? O certo é que ele deve ter ganho uma gorjeta por fora aí para denunciar. Cara, que delatou o movimento para conseguir perdão de suas dívidas por meio do Visconde Barbacena. Olha que traíra, cara. O cara estava endividado até as cabeças. E para conseguir perdão de suas dívidas, ó, se vendeu aos portugueses. Olha a culpa esse cara carrega, cara. Carregou a morte de Tiradentes por culpa dele. Dos outros que foram expulsos do país. A derrama foi suspensa pelo governador e os envolvidos presos. Olha só. Aí ele parou com a derrama. Mandou prender todo mundo. Depois do processo investigativo de 3 anos, 11 conjurados foram condenados à forca. Depois a punição foi transformada em degredo, exílio, com exceção de Tiradentes, que foi condenado à morte. Isso eu acho estranho, porque só ele. E tem algumas representações de Tiradentes, né? Uma coisa meio exagerada. Aqui considera a construção de uma memória, a construção do líder nacional. A primeira imagem procura associar Tiradentes a Jesus Cristo. Desquartejado. A segunda, também, olha, tá olhando para o céu, a cara de perdão, tal. E a terceira, como um militar, como um herói nacional, exaltando a imagem dele, tal. É quase mesmo aquela imagem, aquele exercício do Napoleão montado no cavalo, todo altivo, empinando, tal. Tá, todo poderoso, né? A figura histórica de Tiradentes foi retomada no período da República Brasileira, como alguém militar. Lembrando que os militares, em 1889, que era um golpe de Estado e proclamaram a República no Brasil, uma república recém-proclamada que não tinha heróis nacionais. Nós sabíamos quem que vamos colocar como herói. Dom Pedro I não podemos colocar, porque ele era um monarca português, era o símbolo da monarquia. Nós acabamos de proclamar a república, botamos fim à monarquia, não podemos botar um monarca como herói. Quem que vamos colocar? Surgiu-se a ideia de criar a imagem do Tiradentes, num líder revoltoso que lutou pela, digamos, independência, entre aspas, né? Eu acho estranho que os líderes da conjuração baiana, nenhum foi lembrado. Aí que a gente remete às reações de poder. Por quê?
Tiradentes eram membros mais da elite. Na Conjuração Baiana, eram pessoas mais simples, mais pobres. Quem que vai se lembrar dos pobres? Pobres são esquecidos. Entenda, a desigualdade social no Brasil, até na construção da imagem dos seus líderes, é uma coisa desigual. Mas a gente idolatra carrascos, pessoas que não mereciam. Mas enfim, a República depois da família imperial brasileira. Recorreu a alguém que enfrentou a monarquia brasileira no século antes, Tiradentes, que lutou contra a monarquia. Então a gente não podia botar. A gente acabou com a monarquia, né? Instalamos a República. Não podíamos colocar um monarca ali, um Dom Pedro I, Dom Pedro II, como herói nacional. Está muito contraditório, né? Ó, Tiradentes é representado semelhante a Jesus Cristo como Marte. Isso tudo é construção para criar a ideia do herói. Ó, outra imagem aqui, reforçando a ideia, a comparação dele com Jesus Cristo. Não quer dizer que a imagem dele é assim. A maneira de criar uma imagem de um mártir, de um herói, de uma pessoa que morreu lutando pela pátria. Ó, Tiradentes vestido sua farda. Uma representação produzida durante o período do Estado Novo, do Getúlio Vargas, ou seja, durante 1937 a 1945. Ó, é uma pintura de 1940. Essa pintura não tem o quê? 80 anos. Recente, certo? Relacionando-se ao autoritarismo desse contexto. Continuando. Eu acho que é isso aí. Agora vamos passar para o último movimento, que é a conjuração baiana. Para vocês entenderem a diferença aí. Tá? Deixa eu abrir aqui. Qual o objetivo, então, dessa slide aqui? Identificar os motivos, ações e consequências do movimento conhecido como conjuração baiana, enfatizando a participação afrodescendente, a participação dos escravos nesse movimento. É isso que eu falo. Por que, que não lembramos líderes dessa revolta, que era uma revolta popular? Ah, porque eram pobres, eram esquecidos. As lideranças políticas brasileiras, os pobres não existem. Certo? Eu vou entrar nessa parte aqui agora. Aqui, durante o século XVIII, a exploração do ouro no Brasil, alguns colonos se rebelaram contra a coroa portuguesa, devido aos impostos abusivos. Um evento chamado Conjuração Mineira planejava a separação de Minas de Portugal. Um movimento baseado, influenciado por ideais iluministas. Contudo, não foi um movimento de participação popular. Todavia, os envolvidos traiu o movimento, Tiradentes foi enforcado e esquartejado por ordem da coroa portuguesa, que não aceitava ser questionado pelos colonos. Já a Conjuração Baiana, 1798, ou seja, exatamente 9 anos depois da Conjuração Mineira, ou da Inconfidência Mineira. A mesma coisa. No final do século XVIII, mais da metade da população da Bahia era formada por afrodescendentes. Tanto os libertos, aqueles que tinham alforria, eram livres, quanto os escravizados, que trabalhavam nos mais diversos setores. Embora o comércio estivesse crescendo, para a maioria da população, a situação era de pobreza, e se agravou com o aumento dos preços dos alimentos, consequência dos impostos abusivos, muitos impostos. Mesmo sendo a grande maioria da população, os afrodescendentes sofriam com preconceito. Lembra a situação da África do Sul, durante o regime do apartheid, o regime segregacionista, em que a maioria da população era negra, mas o país era comandado por uma elite branca. E eles sofriam muito preconceito. Nelson Mandela permaneceu 25, 30 anos na cadeia, porque ele se revoltou, ele lutava contra esse regime segregacionista. E depois de liberto, ele concorreu à presidência. E foi o primeiro presidente negro da África do Sul. O enterro de uma mulher negra na Bahia, obra de Debré, do século XIX. Então, aqui.
Diante dos problemas sociais e econômicos que havia na Bahia, ocorreu uma insatisfação generalizada. Pensadores como Cipriano Barata, médico, e o padre Agostinho Gomes começaram a pregar ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Olha a inspiração do São Francês aí, gente, ó. 1789 também. 9 anos depois, ó, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Temos um médico na frente ali e o padre. O padre só reza a missa. Eu defendo muito isso. Sacerdotes, padres, pastores, eles são pessoas que são ouvidas, têm que se envolver com as causas sociais, têm que se envolver com as questões sociais, têm que lutar pela igualdade, lutar contra as diferenças sociais. Não somente tentar tocar as pessoas pela ideia, pela fala, agir também na prática. Esse é um Cipriano Barata, é um retrato póstumo, feito em 1923, muitos anos depois que ele morreu. Não acreditava que era a imagem dele. Essa é a bandeira da República Baiense. É para ser a República da Bahia, que eles tinham intenção de criar. Ué. Esse é o manifesto, deixa no documento da Conjuração Baiana. Ó. Conclamando ó, todas as pessoas, nem marido aí, ó, pretos, pardos, brancos, conclamando eles para liberdade. Esse contexto social levou pessoas de vários grupos sociais, olha só, ricos, pobres, a se batizarem com o movimento rebelde. A estratégia para a divulgação das ideias revolucionárias do movimento se deu por meio de panfletos que eram fixados em prédios públicos. Os conjurados baianos tinham como objetivos, olha os objetivos aí, gente. Fim do domínio português na Bahia, proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento. Aí já tem uma diferença para a Conferência Mineira. Abertura do Porto de Salvador para o livre comércio. Outra ideia iluminista, gente. O ministro da Economia. O livre comércio. Não monopólio. Eu compro e vendo para quem eu quiser. Pelo preço que eu quiser. E aquilo que eu quiser. Aquilo que eu puder produzir. E não o que um outro país de fora vem dizer o que eu devo produzir. Certo? Bem ao contrário do monopólio. Diminuição dos impostos e aumento dos soldos, dos salários dos militares, dos que aderissem à revolta, e da oferta de alimentos. E o fim do preconceito contra negros. Olha as ideias deles, muito interessantes. Bom, então, qual foi a estratégia utilizada pelos rebeldes? Usaram como estratégia de divulgação pública a fixar panfletos nos edifícios públicos do governo. Continuando. A ação dos rebeldes causou preocupação, tanto no governador da Bahia quanto de Portugal. A mensagem dos panfletos permitia deduzir que o movimento rebelde inspirou-se na Revolução Americana, com certeza, Revolução Francesa, e na luta pela liberdade em São Domingos, no Haiti. Eles ficaram com medo que o haitianismo, que lá em São Domingos, os escravos tomaram o poder, mataram todos os senhores brancos e instituíram uma república aos modos deles. Então, muitos grandes fazendeiros, senhores de terra, tinham medo que essa onda de liberalismo se espalhasse aqui no Brasil também, esse haitianismo, e se opor ao movimento. A reação da administração portuguesa foi a prisão de dezenas de rebeldes, bem como a condenação de morte de 4 líderes. Olha só o preconceito que eu falei para vocês. Quem que é os 4 que mataram? Todos afrodescendentes pobres. Por que não mata os brancos ricos? Estava comentando algo hoje. Vamos supor, 2 pessoas são presas fazendo droga aí na fronteira. São branco, mentiras, vão falar. O cidadão é preso por tráfico internacional de drogas. De repente é um pobre, afrodescendente, vai falar, traficante é preso, tentando cruzar com droga da fronteira. Mas o cara nem é traficante. Mas esse só o tom de pele já remete a um preconceito.
O pessoal mora numa cidade grande, mas tem uma aparência assim, parece que é um favelado. Ó. Opa, mas depende de mora na favela. E nem todo mundo que mora na favela é pobre, né? Como nem todos moram lá, são bandidos. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas só para mostrar para vocês como a desigualdade social, gente, já vinha dessa época aí, tá? Ó, os rebeldes baianos condenados à forca e esquartejamento. Ó, um soldado afrodescendente, outro soldado, João de Deus, um alfaiate, um maior faustino, um alfaiate. Ó. Dado. Dois soldados que queriam ganhar um pouquinho mais, um soldo, iam ser mal pagos, e dois alfaiates, pessoas que não tinham grande capital. E a pena capital foi cumprida em 8 de novembro de 1799, em Salvador, na Bahia. Tem uma imagem deles, dos dois alfaiates, entre os dois soldados escravos. E, pelo menos ganharam um busto, né, uma imagem, e lutaram. Mas eu acho estranho porque a nível nacional não há nenhuma menção a eles e tem a Tiradentes, certo? Vou voltar a imagem aqui, só um pouquinho. Deixa eu parar a transmissão aqui e para a gravação.